Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma bênção poder estar com você nessa noite. É prazeroso poder trazer algumas boas notícias. Quarta-feira nós tivemos o nosso primeiro culto presencial lá na igreja, lá no prédio da igreja. Houve uma flexibilização por parte da Secretaria de Saúde. Agradeço ao senhor Leandro Pimentel por isso, secretário de Saúde. E agora a igreja pode se reunir com 10% da capacidade do prédio. Foi um mini culto, mas foi um culto abençoado. E ao mesmo tempo que tivemos o culto presencial, também houve o culto online para aqueles que não puderam participar. E outra bênção é que agora já aos domingos nós temos nos reunido lá na casa do engenheiro. Você é convidado a participar conosco, é lá no estacionamento. Ali no estacionamento você vai de carro, fica com a sua família dentro do carro e de lá nós adoramos ao Senhor. Tem sido uma grande bênção. O culto começa às 5 da tarde. É um horário muito bom, dá para ver o pôr do sol. É um horário, pelo tempo que nós estamos vivendo, por esse mês, está bem fresco, um clima bem gostoso. Até parece que o ar-condicionado do seu carro está ligado. É uma bênção, então sinta-se à vontade, convidado para estar conosco. Nessa noite, eu gostaria muito de tocar um tema importantíssimo. Julgo muito importante. Gostaria de pregar sobre soldado que agrada a Deus. De coitadinho a um bom soldado de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, algo para você e para mim que somos filhos de Deus. Para você que se converteu e é um seguidor de Jesus. Se você é um cristão, você é um soldado alistado. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 3: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Nós não fomos chamados, alistados para uma pousada, para um hotel de 5 estrelas. Nós fomos alistados pelo Senhor Jesus Cristo para a guerra. E nós precisamos bater de frente com o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é contra a carne e o sangue. Os irmãos sabem disso. E eu acredito que muitos de nós, muitos cristãos, estão se acovardando. Estão tendo pena de si mesmos. E gostaria de trabalhar de coitadinho a bom soldado de Jesus Cristo. Aquela pessoa autocomiserada. E por falar em autocomiseração, uma palavra nova para algumas pessoas, o autopiedade, é aquela questão de ter compaixão de si mesmo, de ter pena, de ter dó, de se sentir o coitadinho, o pobrezinho. É dizer, tadinho de mim, sou um pobre coitado, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um mané. Pessoas, perceba, você está se achando difícil aceitar alguma situação ou circunstância em sua vida? Está pensando em círculos constantemente sobre os seus problemas? Tem se sentido triste e com certa depressão por causa de como a vida tem te tratado? Você sente-se como uma vítima? Tem um desejo inexplicável pela simpatia e condolência dos outros? Você é esse tipo de pessoa? Se as respostas foram sim para a maioria das perguntas, são altas, mas altíssimas as chances de você estar praticando a autocomiseração. E principalmente homens que me ouvem, por favor, estejam atentos. As mulheres, elas abominam uma postura assim, vinda por parte dos homens. Elas não estão buscando homens covardes, homens medrosos, homens sem postura, homens sem atitude, homens que ficam sempre na defensiva, pessoas pessimistas, autocomiserados, que sentem peninha de si mesmos. Mulheres não precisam de homens assim, elas não buscam homens assim. Elas buscam homens, marido, buscam um pai que seja confiante, que seja seguro, que saiba para onde está indo, que seja audacioso, corajoso, destemido. É um homem para protegê-las, para liderá-las, para dar-lhes segurança.
segurança financeira, segurança emocional, segurança espiritual. E quando um soldado de Jesus Cristo, uma vez que você foi alistado para a guerra e não pode se embaraçar com os negócios desta vida, uma pessoa quando é alistada, ela não pode deixar ou desertar da sua carreira porque tem um final de semana que ele vai viajar, ou porque ele deseja passar um tempo com seus amigos, ou porque ele está cansado, porque quer dormir mais. Não, quando a pessoa está alistada, ela tem que se desembaraçar de tudo para legitimamente militar. E não uma milícia qualquer, mas uma boa milícia, para ser depois coroado, galardoado. Deus está procurando homens assim, homens e mulheres assim, que saiam dessa posição de coitadinhos, de ai de mim, é muito sofrimento, é muita tristeza, é muita pancada que a vida me dá, para pessoas corajosas, destemidas, que vão bater de frente. Pessoas que não terão medo de guerrear, de ir avante, porque sabe para quem está guerreando e não está brincando. Está fazendo algo sério. Espero que você que é cristão não esteja brincando de ser cristão, brincando de ser crente. Que você leve a sério. Leve a sério o cristianismo. A Bíblia fala que nós devemos ser ou quentes ou frios. Essa questão de ser morno causa ânsia de vômito em Deus. É o que a Bíblia nos relata no livro de Apocalipse. Então é melhor que você seja frio do que você seja aquele crente morno, aquele crente sem tempero, sem sal, que as pessoas olham para você e não sabem o que você está fazendo ali. Mas eu prefiro, e Deus prefere, Deus deseja que você seja fervoroso, sabe, destemido, audacioso. Os apóstolos oraram a Deus, pediram ao Senhor que eles pudessem pregar com ousadia a palavra. E nós precisamos ser pessoas ousadas. Não teimosas, mas ousadas. Ousadas para aquilo que é certo, ousadas para o assim diz o Senhor. Deus não nos deu um espírito de temor. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. De amor, de fortaleza e de equilíbrio, de moderação. Então, esse sentimento de medo que nós temos, eu sei que estamos vivendo a pandemia, uma crise política, infelizmente, tem se instaurado no nosso país e tem se agravado, lamentavelmente, nesses últimos dias. Eu sei das questões econômicas, nós passamos por dificuldades, mas você pode agora se acovardar e se colocar debaixo da cama e ver ou esperar que tudo passe, com um estalar de dedos, com um passe de mágica, ou você vai partir para frente, ou você vai lutar, ou você fará a sua parte. Você precisa mostrar estabilidade, conforto para a sua casa, para a sua família. Eu me refiro agora aos homens, aos chefes do lar, a maridos, a pais, que os filhos precisam ver estabilidade, confiança, segurança em Deus, porque a casa ou lar está sendo fortificado, está sendo edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, nós não temos espaço para o medo, porque o medo se instaura, ele toma conta como um vírus. Ele vai contaminando. E a pessoa perde a capacidade de reagir diante do perigo. É como se ela estivesse em estado de choque, sem saber o que fazer, ou talvez até sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Por quê? Porque o medo paralisa. Em algum momento da vida, é muito natural que determinadas frustrações venham nos visitar. Ou seja, a vida ela é um sobe e desce, ela é uma montanha russa cheia de altos e baixos. Momentos de tormenta, de tempestade, outros de calmaria. Muitas das vezes, mais tormentas do que calmaria. Mais tempos nebulosos do que tempos de sol. Mas nós precisamos aprender a viver e a suportar toda e qualquer situação. Por exemplo, aquela oportunidade de emprego que a gente tanto queria, mas ela foi tomada por alguém com melhor qualificação. Eu perdi. O sonho de casar com determinada pessoa
Mas essa pessoa simplesmente e do nada aparece namorando, desposando outra pessoa. Aí você se sente frustrado, acabado, o pior. A promoção que todos concordavam ser do seu merecimento, mas que foi concedida àquela pessoa que nem se esforçava tanto e nem colecionava tantos méritos, ou seja, era para ser você, mas não foi você. Talvez foi porque era um apadrinhado, alguém mais próximo do encarregado ou do seu patrão. E isso deixou você para baixo. Todos sempre alcançam as melhores notas nas provas da escola, de concursos públicos, menos você. Todos recebem elogios, menos você. Tudo para outros, nada para mim. Eu vou lhe dizer algo. Dentro de pouquíssimo tempo, essa autocomiseração vai se tornar um misto de revolta, de raiva, de inveja. E vai tomar conta de você e você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. E Deus não deseja isso de você. Deus deseja que você seja um bom soldado de Jesus Cristo e que esteja disposto a sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu pergunto, você está disposto a sofrer as aflições? Ele não disse está disposto a receber todas as bênçãos em vida nesta terra. Não, ele está dizendo, está disposto a sofrer. Existem algumas denominações que trabalham o pare de sofrer. E como é bom nós eliminarmos alguns sofrimentos da nossa vida que são causados pelo pecado. São causados pelas nossas próprias ações torpes, pecaminosas. E quando nós nos libertamos, quando a pessoa se liberta do álcool, se liberta do tabaco, se liberta das drogas, se liberta da prostituição, se liberta da jogatina, essa pessoa com certeza ela é abençoada e ela para com aquele sofrimento, com aquela perda de dinheiro, com aquele descrédito diante da sua família, diante da sociedade. Aí ele fica empregado, para no emprego, torna-se uma pessoa querida, uma pessoa que dá orgulho para o filho, que produz orgulho para a esposa. Essa pessoa, sim, ela para de sofrer porque ela para com determinados pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nunca cometeu pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele foi um homem que sofreu. Com certeza, o homem 100% Deus, 100% carne, homem, ele sofreu aqui na terra. No mundo sofrereis aflições, é o que ele nos disse. Mas olha, tem de bom ânimo, não se desanime. Eu venci o mundo. E é na força e na vitória de Jesus Cristo que nós somos e nos tornamos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, pelo próprio Senhor Jesus. Todos já sabem quem você é. Você que já se entregou à autocomiseração, o coitadinho, é o pior de todos. É o coitado da família, é o coitado da escola, é o coitadinho do trabalho, é o coitadinho da igreja. Torna-se aquele tipo de pessoa que sente-se ofendida por qualquer coisa. Pessoa hipersensível. É difícil trabalhar com pessoas hipersensíveis. Existem esposas hipersensíveis, maridos hipersensíveis, colegas de trabalho, amigas que são assim, que se ofendem por qualquer coisa, por menor que seja, que tudo é motivo para ficar ofendida, abalada, que interpreta tudo da pior maneira possível. Se tem duas formas de interpretar, ela sempre interpreta para o lado pior. Você não pode dizer a verdade com amor que a pessoa fica ofendida e acha que é para poder destruí-la, para poder acabar com a vida dela. Na verdade, você apenas quer ajudá-la, exortá-la. Mas ela não entende assim. Por quê? Porque a forma de pensar, o processamento mental dela sempre tende para o negativo, sempre tende para a autopiedade, para a autocomiseração. É assim. A pessoa, como eu disse, sente-se ofendida por qualquer coisa. Se você não curtir a foto da pessoa no Facebook, se ela escreve algo, você não comenta, se você não curte, ela fica ofendida. E pior ainda, se essa pessoa escrever para você no WhatsApp, você visualiza e não responde.
Você não responde no momento, por quê? Porque você pode estar extremamente ocupado, foi só o tempo de abrir e olhar o que tinha de mais importante para depois responder, mas aí passa poucos minutos e a pessoa já está me ignorando, está sendo indiferente. O que aconteceu? Você não me responde mais? Espera, não passaram nem 24 horas. Tem as suas razões. Essa pessoa que sente-se ofendida por tudo, ela não dá aos outros o benefício da dúvida. De saber, puxa, talvez essa pessoa está com algum problema, alguma dificuldade, não pode me responder agora, mas assim que ela tiver tempo ela vai responder. Mas quando a pessoa é autocomiserada, é uma coitadinha, ela se vitimiza, essa pessoa sofre tanto e faz quem está vivendo ou convivendo com ela sofrer também. Essas são pessoas que ficam presas ao passado. A Bíblia afirma que quando aceitamos a Cristo, somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Mas quando a pessoa é assim, ela fica agarrada ao passado. O problema, que é o pior que o passado tem a oferecer, é que ela fica agarrada, que ela fica presa. O Senhor nos ensina a esquecer das coisas que para trás ficam e a correr em direção ao alvo. A Bíblia diz em Filipenses 3:13: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Chegou o momento. Foi injustiçado? Muito bem, o Senhor Jesus também foi, eu também fui. Todos nós somos injustiçados porque vivemos num mundo injusto. Uns mais injustiçados que outros, mas todos nós. Esqueça. Deixa essas coisas para trás e agora vai prosseguir para as que estão diante de você. Exatamente o que Deus deseja para você. Ah, mas eu não posso perdoar, é porque eu não posso aceitar. Eu não tenho sangue de barata que... Ei, para com isso. Deixa essa carga para trás. Jesus já lhe perdoou de tantas coisas, então agora você que usufrui do perdão de Deus, conceda o perdão para outra pessoa, esqueça, libera essa pessoa. Você não é o juiz da pessoa. É assim. Quando você perdoa alguém, você não está falando para Deus deixá-la impune, porque quem vai julgá-la é Deus. Você apenas está se liberando. Você agora não precisa ficar carregando aquele peso todos os dias, de coisas que aconteceram há 15, 20, 30 anos atrás, ou talvez do ano passado, dessa semana. Deixa e anda para frente, para frente, para frente. Se não te acrescenta, deixa para trás. Deixa para trás. Prossiga para o alvo. Como consequência de não conseguir se desprender do passado, isso acaba acarretando em feridas na alma. São machucados. Se abrem algumas feridas e depois elas têm muita dificuldade de cicatrizarem. Por quê? Porque primeiro tem que se abandonar, tem que arrancar aquele tumor. E vai agravando o estado da pessoa. E ela se torna pior e pior cada vez mais. É como uma pessoa que não trata uma doença, como uma pessoa que não trata uma ferida e aquela ferida vai se tornando maior e maior. E a pessoa perde uma perna, perde um braço, tem problemas terríveis, vai a óbito. Por quê? Porque não tratou o problema, não foi na raiz do problema. E a Bíblia fala sobre raízes. A Bíblia diz em Hebreus 12:15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, a própria pessoa está se privando da graça de Deus, desse favor imerecido, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Essas raízes de amargura, elas brotam. E você não precisa lançar semente. Elas vêm, sabe, ocasionalmente, de forma incondicional. É como se você tivesse um quintal e ali tem algumas verduras. Você planta as verduras, mas as ervas daninhas, você não precisa plantá-las, elas nascem por si só, você precisa arrancá-las. Assim é o nosso coração como um terreno fértil. Nós precisamos sempre sondar
e averiguar se brotou alguma raiz de amargura, porque brota. Ah, pastor, nunca brotou. Já brotou. Talvez já tem tantas raízes que você nem tem percebido. Mas faz aquela sondagem e arranca. Vai arrancando. Todo dia dá uma olhada para ver se você ficou magoado com alguém, chateado com uma pessoa, com determinada situação, com a igreja, com o pastor, não sei com quem possa ser. Mas, por favor, arranque, porque senão vai tomar conta. E isso vai perturbar pessoas que são autocomiseradas, ofendidas, que desenvolveram a raiva, a inveja, pessoas que ficaram azedas, amargas. Essas pessoas são perturbadas, elas não têm sossego. Não tem. A mente fica latejando, a consciência é terrível. Essas pessoas têm que tomar remédio para dormir. Essas pessoas perdem noite de sono. Essas pessoas não têm paz. Há uma perturbação quando você não libera o perdão para a pessoa. Então, muito, mas muito cuidado com isso. Então, o que fazer, pastor? Então, o que eu faço? Largar os hábitos da autocomiseração não é tarefa fácil. Não é mesmo. É preciso posicionamento, postura, até atitude. E é incrível como eu tenho visto pessoas, cristãos, crentes, sem atitude, sem postura alguma. Pessoas extremamente passivas, com os problemas da vida, com as aflições, tem ali um momento de tomar frente, não faz nada, não anda. E às vezes é a esposa que fica empurrando. A esposa tem muito mais atitude do que o homem. Ou jovens que precisam tomar uma atitude, uma postura na escola e não tomam. Diante dos colegas e não tomam. Diante do pai e não toma. Claro que são atitudes sábias, uma postura que é o que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Mas são passivos. Muito lerdos espiritualmente. Extremamente pacatos. Eu pergunto, você é esse tipo de pessoa? Porque você terá que ter um posicionamento duro agora para mudar hábitos, para se reposicionar diante da vida. A autocomiseração é uma prisão que nos impede de fluir no nosso chamado, de exercer o melhor de Deus nas nossas vidas. O potencial, ele não é se nós não alcançamos o melhor de Deus. A autocomiseração impede de experimentar o amor pleno de Deus. Ofusca a nossa visão, ela fica míope em relação ao futuro e às pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, então o que eu faço? Ok. Primeiro, reconheça o seu comportamento de vítima. Para com essa situação. Para de sentir-se assim. Não se muda um comportamento negativo se não há uma consciência da existência dele. Eu acho que eu não sou assim. Mas está dando tudo errado para você. Você sempre é o coitadinho. O mundo é tão ruim. E aí você culpa a política, você culpa a economia, você culpa os seus pais, você culpa a sua cidade, você culpa os seus colegas, você culpa o seu patrão, você culpa o seu encarregado. Todo mundo está errado. E você é o coitadinho. Então saia dessa postura. Se torne o autor da sua própria história. Não seja coadjuvante. Seja protagonista da sua história. Tem que tomar postura de acordo com assim diz o Senhor. Isso vai fazer diferença uma grande diferença na sua vida. Significativa. Então, primeiro ponto, reconheça. Tem que assumir. É igual um alcoólatra. Tem que assumir que é viciado. Se ele não assumir, ele não vai buscar tratamento. Primeiro, você reconhece? Reconheço. Ok, primeiro ponto. Segundo, tem desejo de mudar? Porque não adianta também. Eu sou alcoólatra, mas eu estou bem assim. Não, eu sou uma pessoa autocomiserada, autopiedoso, ai de mim. Vai mudar? Tá bom, eu vou pensar. Não, primeiro, agora que tem a sua consciência do erro, tem a disposição para mudar. Depois que a pessoa percebe o seu comportamento, ela deve lutar para vencê-lo. Lutar contra esse sentimento, contra o seu próprio eu, desejando mudar. Terceiro, romper com o que passou. Deixar o passado. Romper com o passado e perdoar aqueles que nos ofenderam é o caminho para nos sentirmos livres.
da autocomiseração. Irmãos, quanto a mim, eu repito, Filipenses 3, 13 e 14, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que você deve fazer. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem te magoou, quem te ofendeu. Normalmente são as pessoas mais próximas a você, ou seja, são gente de dentro da própria casa, ou pessoas muito próximas, com muita intimidade, que você confiava e essas pessoas lhe traíram a confiança. Provavelmente possa ser isso. Ou talvez você está sentindo assim diante de Deus, achando que Deus é um carrasco, que Deus é terrível, que Deus não te abençoa, que Deus abençoa ao irmão, abençoa ao fulano, abençoa todo mundo, até o incrédulo, menos a você. Então você, no fundo, tem uma amargura contra Deus. E isso deve mudar. Você deve pedir perdão a Deus, deve deixar isso para trás, porque Deus não é o que você está pensando. A Bíblia diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. Ele é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus zeloso. É um Deus que nos guarda, é um Deus que nos cuida. É o Deus que se fez carne por nós. Ele habitou nessa terra. Ele foi morto. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia por amor a você, por amor a mim. Nenhum Deus, com letra minúscula, criado pela mente humana, pelas mitologias, fez o que o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fez por você e por mim. Ninguém. E esse Deus tem um céu para nós. E a única forma de chegar até Ele é através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele enviou seu Filho, Jesus, para nos propiciar, para nos conceder a salvação. Então, talvez a forma que você enxerga a Deus, ela tem que ser totalmente mudada. É o que eu vou trabalhar nesse ponto. Por quê? Porque nós precisamos renovar o entendimento. Renovar o entendimento e ter um coração agradecido. Para que haja uma transformação genuína, é preciso uma renovação da mente. É o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, passagem muito conhecida entre nós, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, moldados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que proveis, ou para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo vem com as suas filosofias, com o seu mundanismo, com as suas heresias, com as suas apostasias. E nós não podemos nos moldar, tomarmos o molde do mundo, de forma alguma. Pastor, mas como eu vou vencer, como eu vou renovar o meu entendimento? Pela palavra de Deus. E quando você renova seu entendimento pela palavra de Deus, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E pergunto, você já sabe hoje qual é a vontade de Deus na sua vida? Ah, pastor, você já experimentou qual seja a boa, agradável? São palavras de peso. Algo bom e agradável. Perfeito. Essa é a vontade de Deus na sua vida. E você vai desfrutá-la apenas quando você permitir ter o seu entendimento renovado pela palavra de Deus. Quando eu falo entendimento, também estou trabalhando a questão do coração, da sua alma. E apresentando os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto irracional, ilógico, incoerente. Não, é totalmente coerente. Totalmente coerente. Você precisa renovar o seu entendimento. E um dos pontos para a renovação do entendimento tem a ver com a gratidão. Precisamos exercitar a gratidão.
A gratidão é uma virtude que deve ser cultivada em nossas vidas. Quando agradecemos, focamos as coisas boas que nos aconteceram e deixamos de lado aquelas que nos fizeram mal. É uma questão de foco. Você com um binóculo, você pode focar, tem muita coisa para ver, tem uma floresta, tem uma mata, tem uma savana, tem uma cidade para você contemplar, mas através do binóculo, você verá precisamente determinado objeto, determinada coisa. Assim, na nossa vida, se eu focar apenas na miséria, apenas nas injustiças, aquilo será ampliado e será tudo para mim e eu não terei como visualizar todo o contexto, as coisas boas. Então, tudo tem a ver com o seu foco. E quando você renova a sua mente, buscando ser grato a Deus, e começa a exercitar e a praticar a gratidão desde que você se levanta, agradecendo a Deus. Decida agradecer ao Senhor. Enumere pontos para agradecer ao Senhor. Seja agradecido nas orações, seja agradecido durante o seu dia, nos seus comentários, sempre agradecendo a Deus. Porque você estará focando nas bênçãos e naquilo que é bom. As coisas ruins, você apaga, você deleta. Assim com fotos. Pessoas fazem várias fotos e postam no Facebook. As piores, a gente apaga. A gente nem guarda no computador. A gente apaga aquilo ali, deleta, porque é coisa ruim. Sabe? A imagem ficou granulada, ficou estourada, ficou cortada, você não gostou muito do seu semblante, estava ali com o olho fechado. Aí essas fotos você apaga. Por quê? Porque não são boas. As boas você preserva, as boas você guarda. Assim é a nossa vida. Nós devemos guardar. O nosso álbum de fotografias mental deve ser dos melhores fotos, dos melhores momentos, dos eventos mais gostosos. Já parou para perceber, para notar, que normalmente as pessoas não fazem fotos em velório? Eu sei que bem no passado, na Europa, pessoas faziam fotos ao lado do caixão. Mas aquele tempo passou. Hoje, você percebe, você nota nos álbuns aí de Instagram, de Facebook, pessoas fazendo fotos assim do velório do sobrinho, do velório do filho, do velório da mãe. Não! Porque aqueles momentos nós não queremos guardar. Nós queremos lembrar da pessoa alegre, da pessoa ali feliz, brincando, sorridente, daqueles episódios na infância. É isso que nós queremos, guardar o melhor, focar no melhor. A sua vida, no seu álbum mental, você também deve focar e guardar as melhores imagens. Pastor, mas eu não consigo apagar. Talvez você não vai conseguir apagar, mas você vai substituir. Você vai fazer com que haja tantas boas imagens que você propositalmente vai colocando, porque você está focado nelas. E não vai ter espaço para as outras, elas vão ficar bem para trás. A Bíblia mostra-nos que devemos ser agradecidos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que você seja um cristão agradecido e que dê graças em tudo. Pastor, mas é difícil. Em tudo. Eu bati o carro, vou agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo seu livramento, pelo seguro do carro estar em dia. Agradeça a Deus porque aquele dia não foi um dia tão difícil para você ou coisas... não sei. Tem motivos, tem razões para sempre agradecermos ao Senhor. Sempre. Então, no nosso tema de hoje, na nossa reflexão, nós abordamos sobre soldado, um bom soldado de Jesus Cristo. Para de ser o coitadinho. Tenha postura, vire homem. Ou uma mulher realmente cristã, uma mulher virtuosa, que não fica se escondendo atrás das desculpas, das justificativas, das desculpas esfarrapadas. Para com isso. Se errou, pega sua parcela de culpa, pede perdão e vai para frente. Errei no passado, ok, eu não consigo perdoar a mim mesmo, tá? Deus já te perdoou, você é melhor do que Deus para não se perdoar, se até Deus é capaz de te perdoar e o sangue dele perdoa. Então aceita, deixa isso para trás e vai para frente, siga em direção ao alvo,
Você vai ser abençoado, você vai atrair mais pessoas, você vai contagiar pessoas ao invés de perturbar, que é o caso lá de Hebreus, que fala sobre aquela raiz de amargura. Não seja uma pessoa azeda, um soldado azedo. Milita, luta como bom soldado de Jesus Cristo, esteja disposto a sofrer as aflições, mas com força. Olha, realmente a vida não é fácil. Não é fácil. Mas ela consegue ser extremamente mais difícil para quem é mole. Então, já que não tem jeito de facilitar a vida, você tem que se fortalecer. Porque se você for frouxo, mole, acovardado, medroso, tudo vai ficar mais difícil. Tudo fica mais difícil. Você tem que arregaçar as mangas logo e ir para a batalha. Ah, mas... Não, vai e lute para a obra do Senhor. Restaure a sua família, resgate seu casamento, ganhe o seu coração do seu filho, pregue o Evangelho, seja uma bênção no seu trabalho, faça a obra do evangelista. Talvez Deus já lhe chamou há tempos para ser um pregador da palavra, você está omisso, você está ali com medo do que as pessoas vão achar, do que eles vão pensar. Olha, deixe isso para trás, prossegue para o alvo, faça a vontade de Deus. Só tem só uma vida para fazer algo por Deus. Temos apenas essa geração. O rei Davi, ele fez algo para Deus na geração dele. Essa geração aqui não fez nada. Ah, mas o apóstolo Paulo, sim, ele fez muito tempo atrás. Hoje ele não faz nada aqui. Apenas o legado que ele deixou através da Bíblia. Mas ele presencialmente, a geração dele já foi. Agora cabe você e a mim. Essa é a nossa geração. Temos apenas a nossa geração para fazer a diferença. Para fazer realmente a luz de Deus brilhar através da sua vida. A temperar essa terra com sal. Um sal que dá gosto. Um sal que produz sede. E a pessoa vai direitinho na água viva que é Jesus. Seja assim, de coitadinho a um bom soldado de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela sua bondade. Agradeço porque o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é benigno. E peço que o Senhor abençoe aqueles que estão, Senhor, se acovardando, que estão, Pai, vivendo uma vida de medo, uma vida cheia de justificativas. Eu peço que o Senhor os abençoe, que dê coragem, ousadia para cada um a viverem o melhor do Senhor. Ó Pai, por favor, faça-nos bons soldados do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.